Fala galera, olha que novidade eu tô trazendo pra vocês, tinha muita gente que tava esperando, é isso mesmo, eu tô inaugurando aqui o quadro Além do Som, aqui no meu Facebook, no YouTube e tal, a galera vai poder acompanhar através do meu canal. E sem mais delongas, vamos começar. Meu nome é Diego Teles e esse é o quadro Além do Som. Ele tem 21 anos de idade, viaja pelo Brasil inteiro desde os 17, tocando profissionalmente com vários artistas aí, principalmente da música gospel. Ele vem de uma família de músicos, filho de um grande guitarrista, professor de muitos. Eu tô com meu brother aqui, Leandro Melo. E aí, Leandro, tudo bom? Obrigado por estar aqui pra gente bater esse papo. Obrigado você, é um prazer, mano. Então, sem mais delongas, vamos conversar aqui, vamos falar. Leandro Melo. Melo, sobrenome ou nome artístico? Não, Melo é meu sobrenome mesmo, vem da família do meu pai. É até engraçado você perguntar isso porque eu estava pesquisando sobre isso essa semana, né? Sobre o meu nome Melo, porque meu nome é Leandro Pereira de Melo. Pereira eu sei que é português, né? E Melo eu não sabia, é outro nome que vem de Portugal também. Oh, legal, legal, legal. E fala pra gente aí, como é que começou o seu contato com a música? Assim, a gente já sabe que você é de uma família de música e tal, mas o seu contato, realmente como você começou, desenvolve isso aí pra gente. Então, eu fui criado num ambiente muito musical, né? Meu pai era dono de uma escola de música quando eu nasci, e meu pai começou como baixista, mas por conta da escola de música ele começou a estudar violão para dar aula de violão, e depois ele virou guitarrista. E hoje ele abandonou um pouco a guitarra, deixou um pouco de lado, e hoje ele toca mais teclado. Eu que assumi a guitarra e tal. Mas eu cresci dentro do carro do meu pai ouvindo música instrumental. Meu avô, pai do meu pai, tocava órgão na igreja. Tanto a família do meu pai quanto a da minha mãe também, né? Porque a família da minha mãe, os meus tios, todos tocavam na igreja. E, assim, eu tive uma infância muito boa com relação à música, assim, uma cultura musical muito boa, eu acredito. Porque, assim, com 6 anos de idade eu tava escutando Satriani no carro. Caramba! Então eu acho que isso fez muito bem, assim. Então meu pai me carregava pros shows, assim, sempre que podia, né? E eu gostava muito, eu pedia pra ir. Então sempre que a agenda era no Rio, meu pai me levava e eu ficava lá atrás do amplificador, assim, caramba, cara. Só que, assim, minha parada era batera, mano. Eu nem pode crer, você começou tocando batera. Eu nem pensava em guitarra, cara. Minha primeira parada que eu me emocionei, assim, foi batera. Eu lembro um dia de eu pequenininho no estúdio do meu pai, e tinha um baterista muito bom aqui da região, de Itaboraí, o Claudinho, e ele tava gravando, Cláudio Félix, grande músico, ele tava gravando, assim, eu era muito pequeno, eu acho que eu tinha 5 anos. E eu lembro que ele tava gravando e eu olhei assim, aí eu, pai, ele vai quebrar a bateria, ele tá tocando muito forte. E aí, assim, daí, assim, desse momento que eu comecei a entender o instrumento, eu já, pai, eu quero uma bateria. Minha mãe foi e comprou uma bateria pra mim, comprou uma Ada. E eu lembro que tinha 3 modelos, aí tinha um modelo que não tinha prato, tinha um modelo que já tinha prato, mas não tinha tom, e tinha um modelo que tinha tudo. E aí, minha mãe ficou tentando me convencer, não, leva essa aqui e tal, que era que tinha mais peça, que era mais baratinha, né? Eu fui na mais cara, queria que tinha mais peça, né? E aí, desde daí eu comecei a tocar, assim, com 6 anos em casa, ficar tocando, botava o rádio pra tocar e ficava tentando tocar junto. Mas os vizinhos gostavam? Porque eu já tive bateria dentro de casa, os vizinhos odiavam. Eu não lembro, cara, assim, eu morava num quintal bem grande, então eu acho que não tinha muito problema. E, assim, meu pai, ele não me forçou a ouvir nada, então foi uma coisa muito natural, eu gostava muito de música, eu era muito fissurado. Na escola eu era chamado a atenção porque a professora estava explicando matéria e eu estava batucando, assim, então eu sempre gostei muito, assim. Eu já vi você tocando bateria, eu acho que hoje você toca profissionalmente guitarra, mas às vezes que eu vi você tocando bateria, eu falei, pô, esse cara toca bateria com as nuances de um batera, com a linguagem de batera, eu acho isso muito bacana. Isso é bom que lá na frente isso te abre um leque na hora de você produzir o seu material, porque você não fica refém, tem que estar sempre com batera colado, não. Se de repente você quer fazer, por exemplo, uma pré-produção, você faz a batera
Aí, tá vendo? Já Então, você aconteceu. faz a batera, pô, aí você entrega, depois da produção pronta, você entrega com batera, ó, eu fiz isso aqui agora, bota a cara de um batera que tá mesmo tocando na atividade e tal. Eu achei muito bacana. No caso, você começou profissionalmente novo, assim, comparado, tipo, a mim. Eu comecei, só Deus sabe, já depois de tantos anos que eu fui tocar com o primeiro artista mesmo de nome e tal. Você já atua profissionalmente desde muito novo. Fala pra gente, alguns artistas aí, não precisa lembrar todos, mas assim, os que ficam mais em evidência que você já acompanhou, eu sei de alguns, claro, que você já acompanhou, mas pra galera saber, e alguns que você fez uma participação tal, que foi alguma coisa importante, legal, bacana, tanto dentro e fora no meio do cristão. Eu não sei se você já fez alguma atuação fora do meio cristão, mas dentro do meio cristão eu sei que sim, eu conheço bastante do teu trabalho. Fala um pouco disso pra gente, pra galera conhecer aí. Então, eu já toquei com bastante gente, assim, como sideman, e inclusive a minha igreja, a Lagoinha, ela me proporcionou bons momentos, né, de tocar com alguns cantores conhecidos, alguns ministros, e assim, eu trabalhei bastante tempo com a Mariana Valadão, que foi quem eu comecei a viajar, assim, pelo Brasil inteiro e conhecer o Brasil, assim. Deu bagagem, né? Me deu bagagem e foi uma experiência muito boa, porque eu toquei do lado de músicos excelentes, assim. Então, assim, eu tava jogando num time bom, né? É tipo aquele cara que tá começando, você joga ele num time bom, aí ele vai junto, né? Tenta ir junto. E eu tentava ir junto com os caras, né? E aprendi muito tocando com a Mariana. E, assim, na igreja eu sempre que vinha um artista de fora ou um cantor de fora, eu tinha, às vezes, a possibilidade de tocar com ele. E aí eu toquei com Eli Soares, eu toquei com Gabriela Rocha, eu toquei com Cris Duran, toquei com Ludmilla Ferber. Tanta gente que nem lembra mais, tá vendo? Mas bem legal, cara, bem legal, assim, eu pude explorar alguns sons diferentes, né? Com Eli Soares toquei funk, que é uma coisa que tá escasso hoje em dia, né? E eu curtia muito tocar, assim. E entrou aquela onda do worship e tal, eu tava um tempo sem tocar, né? Então, tava sem pedal de wah, sem phaser. E eu até peguei minha pedaleira pra poder usar esses timbres, né? Porque hoje em dia, assim, tá bem difícil, assim. Sim. Então, foi bem legal. Pode falar. E assim, logo depois da Mariana, eu já tinha feito secular um tempo atrás. Antes de tocar com a Mariana, eu já fazia algumas agendas no secular aqui no Rio, né? Nunca viajei para fazer secular, porque as coisas que eu fiz foram um pouco menores. Mas depois que eu toquei com a Mariana, também fiz alguns trabalhos no secular. Mas o que eu toquei mais foi no meio gospel mesmo. E atualmente os trabalhos que você está fazendo aí com a galera de agenda e tal? Então, hoje eu ministro ao lado do Tom Molinari, que tá numa crescente, assim, ele é um cara muito de Deus, assim. O trabalho dele tá muito bom. Muito bom, assim. Eu cheguei, ele tava terminando o CD Arco Flecha, que tá aí já, acho que 1 ano e meio que eu tô com ele. O CD lançou mais ou menos quando eu entrei. Já tem 1 ano e meio e agora a gente está preparando um novo, mais pra frente da conversa a gente fala disso. E foi muito bom para mim também, tá sendo muito bom, porque é uma galera muito boa também e é um som que eu me identifico demais. Então ele conseguiu juntar uma galera na banda que curte um mesmo som, a galera curte muito um folk, um country, né? E eu tava numa época que eu tava indo pra essa linha, né? Eu sempre fui muito do blues, assim, mas eu tive várias influências diferentes, né? Se eu for falar aqui o que eu já ouvi muita coisa. Eu acho que isso me ajudou demais. Que nem você estava falando da bateria, foi outra coisa que me ajudou demais, porque hoje eu arranjo guitarra pensando na batera. Isso é ótimo. Então eu toco arranjando, pensando bumbo e caixa o tempo todo. Isso é muito bom pra mim. Então, com o Tom tá sendo bem legal, a gente tá viajando muito. Eu tive a oportunidade de produzir
junto com ele esse EP que vai sair agora. Eu acho que ainda sai esse ano. E a gente faz um som assim bem orgânico, bem country. E eu também sou o produtor musical da banda, né, na estrada. Então tá sendo muito bom pra mim. Você falou sobre a questão dessas influências e tal, da importância desses trabalhos, mas aprofundando nessa questão das influências musicais. Eu quando vejo você tocando, eu percebo essas nuances do country no teu jeito de tocar e tal, mas tem muito do pop, tem muito, assim, eu percebo, você falou a questão do blues e tal, mas vamos falar agora de influências mesmo na música, assim, as suas referências que você tem desde lá de trás, os guitarristas, ou mesmo artistas. Por exemplo, eu particularmente sei de um que é o John Mayer, eu sei que você curte demais e tal. Demais. O John Mayer é um artista completo e tal. Fala pra galera. Então, eu tenho muita influência de muita galera diferente, só que eu sinto que a galera tem alguma veia que tem a ver, assim. Todo mundo tem um pouco do blues, né? Eu vim do blues, meu pai é muito bluseiro, assim. Então, o que eu ouço não são paradas muito distintas, né? Então, assim, de guitarrista, mano, tem muitos, cara. Eu sei que eu não vou lembrar de muitos aqui. Mas eu comecei pelo Joe Satriani, talvez. Todos nós? Eu comecei pelo Satriani e, cara, tem um CD que meu pai tinha, um CD vermelhinho, não sei se você se recorda. O vermelho... A capa é vermelha, o CD eu acho que é cinza dentro. Tem uma música chamada If, tem uma música chamada Cool. Cara, esse CD é muito bom, até hoje... É esse que tem a música... Tan, 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 tan. Eu acho que isso. Eu tava ouvindo essa música hoje. Eu só não lembro o nome. Mas eu comecei pelo Satriani, aí a galera já liga Steve Vai, né? Mas não foi um cara que eu ouvi, assim, não ouvi Steve Vai, nada. Eu ouvi pouco, eu ouvi muito pouco. Eu ouvi muito pouco Steve Vai, mas aí eu não me recordo pra que linha eu fui andando, porque eu era batera, né? Então, quando eu comecei a me atentar pra guitarra, começou aquela era do YouTube, da galera começar a postar vídeo, né? Então, eu tava bem roqueiro, assim, nessa época. Então, eu comecei a ouvir muito e ver os vídeos do Gustavo Guerra. E fui em alguns workshops dele, né? Fui em 2 workshops dele. Gustavo Guerra tá fazendo um trabalho bacana, tá? Galera na internet tem acompanhado. Ele tá fazendo barulho, Tá bom demais. Toca muito, né? Tem um trabalho fantástico. E aí, outro cara que, nesse início, outra coisa foram bandas, né? Red Hot, foi quando eu comecei a tocar guitarra, eu ouvia muito Red Hot. Paramore. Paramore, nunca mais ouvi. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, bicho, que som é esse? Cara, o disco novo tá bom, cara. Tá bem conceitual, assim, mas tá bom, né? Tá muito bom. E aí eu comecei a ouvir guitarristas mesmo, CD solo de guitarrista. Foi quando meu pai me apresentou o Andy Timmons, cara, que pra mim é meu herói até hoje, assim. Tive a oportunidade de ver de perto, né? E pra mim é meu herói. Andy Timmons, logo depois, John Mayer, quando me foi apresentado, nunca mais parei de ouvir. Vou no show dele agora essa semana. Então, fui no Rock in Rio, sou fã, cara, sou fã mesmo. Assim, esse lance do Ray Vaughan, que meu pai sempre me apresentou, que tá nele, assim, essa visceralidade eu curto muito, assim, fora o som dele pop, né? Ele é muito bom. E curto muito também o trabalho... Cara, muito guitarrista difícil de lembrar. Nessa época que eu falei do Gustavo Guerra, eu comecei a ouvir Kiko Loureiro também. Kiko Loureiro. No Gravity, Pau de Arara. Muitas músicas que eu curtia do Kiko também. Esse lado aí é o lado que eu fui criado, né? E a gente meio que o oposto. Pode crer. Mas, eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu comecei pelas pentatônicas. Então... meu som foi muito influenciado pela penta, assim. Eu sempre começo na penta pra passar depois pros modos gregos, assim. Eu acho que a penta tem um som único. Pensando na forma de tocar,
Eu penso na penta para depois abrir um pouco a mão. Então, isso influenciou muito o meu som, ter sido a primeira escala que eu aprendi, né? Então, eu era um cara que não gostava muito de estudar, então eu aprendi vendo meu pai dar aula pros meus amigos, das minhas bandinhas. Então, eu nunca fiz aula com meu pai, assim, de aula. Eu sento para trocar ideia, ele me passa uma parada, até hoje é assim. Então, a gente sentava para tirar um som, aí meu pai, faz isso aqui que é legal. Aí eu, caramba, é legal mesmo. Eu pegava, fazia. Mas, voltando aos caras que me influenciam. Um cara que eu tô ouvindo muito ultimamente é o Nick Johnston. Que é um cara que frita, assim, só que ele frita de extrato e tem um som magro, mas é um magro bonito. Sim. E eu curto muito, muito, assim, sou apaixonado. E ele tem um lance de tocar menor harmônica, assim, que eu curto muito também. Esse vídeo que você postou agora, essa brincadeira que a gente fez aqui, a música é dele, né? A música é dele, curto muito. Tenho um sonho de tocar as músicas dele nos meus workshops, né? São bem difíceis, mas tenho um sonho. Steve Lukather, cara, um cara que não tem o que falar, o cara é visceral demais. Vamos lá. É muita raça de guitarrista. É muito guitarrista bom, guitarrista bom. Eu já ouvi de tudo, cara. Já ouvi Metallica, Guns. Eu era viciado em Guns, cara. Só que era na época que eu tocava batera. Ah, entendi. Só que não tem como, né? Fica, né? E até hoje eu ouço as músicas do Guns. Já ouvi coisa nacional, já tive a minha época de CPM 22. Ah, todos nós. Mas CPM 22 não era todo. Você deve ter pego bem novinho. Eu era novinho. Ah, tá, porque eu já tocava quando o CPM 22. CPM 22 explodiu, eu já tocava, inclusive ficava tirando. Peguei minhas coisas, fui embora, ficava tirando a música. Essa é da minha época. Da minha época. Por isso que eu falei, era porque eu tocava bateria. Eu comecei a tocar bateria muito novo, então. Mas fica, né? Fica guardado, né? Os riffs, as coisas. Não, assim, eu fico impressionado. Eu tenho muita dificuldade em memorizar o que eu aprendo hoje, tanto música quanto material de estudo. Mas quando eu pego a guitarra e eu vou tocar alguma coisa que eu toquei pela última vez há 15 anos atrás, sai. Tá lá, né? Tá lá. Parece que fica, é verdade. Então tem muita coisa que muito leak, assim, que meu pai me ensinou. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a tocar guitarra. Foi com 12 anos. Eu lembro que já tocava violão. E eu fugi do violão por causa da pestana. Eu não conseguia fazer pestana, de jeito nenhum. Que dói. E aí, meu pai me pegou e me ensinou os acordes abertos do campo harmônico de Mi, que você consegue fazer um pau e acorde e deixar suas cordas de baixo. E eu comecei a tocar lá, Abra os Olhos do Meu Coração, com as notas abertas. Aí um dia eu deitei o dedo. Falei, vou tentar fazer assim com a pestana. E saiu. Na hora que saiu, eu falei, pronto, agora eu toco tudo. E aí eu fui, velho. E aí eu fui na pestana. Aí era só pestana. Aí eu só tocava pestana. Aí comecei a me interessar por guitarra. Eu tinha crescido, então aquela bateria já não cabia mais pra mim, não dava mais pra tocar. Ficava pedindo pro meu pai, pai me dá uma bateria, pai me dá uma bateria. Meu pai não me dava, a gente morava em apartamento, não tinha como, por causa do barulho, né? E aí, com 2 guitarras paradas em casa, meu pai já teve muitas guitarras, mas eu lembro que nessa época ele tava com uma Fender e uma Gibson. E aí eu falei, pô, vou tocar guitarra, cara, vou tocar guitarra. Assim, deu na telha, eu vou tocar guitarra. Eu gostava de música no geral, eu sempre gostei muito de música, assim. Então, até hoje, eu ouço muita coisa que não tem guitarra, não tem, assim, música instrumental que não tem nada de guitarra. Então eu curto muito música no geral. Entendi. Assim, cara, quando você está tocando, independe do trabalho. É claro que se a gente for falar de música cristã, a gente vai por um outro caminho, mas assim, no geral, vamos falar, o que te inspira quando você está tocando? Assim, o que arde dentro de você que te leva a tocar, o que faz sair o teu som, tirando a questão da memória musical, de tudo que você já ouviu, mas... Porque assim, não adianta... vou dar um exemplo por mim. Eu já ouvi muita coisa, eu conheço muita coisa, mas eu não me acho musical o bastante para aproveitar melhor isso tudo que eu preciso melhorar isso, eu preciso desenvolver isso mais. Então, assim, o que arde dentro de você, o que te inspira na hora de tocar, que faz o som fluir com naturalidade? Então,
Eu acho que ter tocado bastante tempo, assim, em palcos grandes, assim, ter tocado em estruturas legais, me deu um pouco de, que a gente chama de baile, né? Consigo... Vai no baile. Vai no baile. Consigo me safar em algumas situações até mais complicadas. Mas o que me inspira, assim, uma coisa que me inspira é estar tocando um som que eu curto. E ter uma galera curtindo o que eu tô fazendo, né? Tá curtindo e ter o feedback, assim. Quando você acaba de tocar e vem uma galera e fala, pô, mano, você me influencia, ou o som que você tira é onde eu quero chegar. O feedback te mantém motivado. Me mantém motivado. E até mesmo a galera do YouTube, ou a galera do Facebook que chega e fala, pô, mano, interessante o seu trabalho e tal. De uma forma geral, é isso também. Outra coisa que me inspira, assim, é quando eu tô tocando pra uma galera que... Quando eu tô ministrando uma galera, assim, é Deus, mano. Saber que eu posso estar sendo usado pra transferir alguma coisa pra aquela galera. Eu acredito que o som de uma guitarra ou dos tambores, eu acredito que pode curar, eu acredito que pode haver mudança, eu acho que a gente pode ser usado, assim. Então, eu acredito muito nisso. Quando eu estou ministrando, às vezes eu falo, Deus, que eu seja canal para essa galera, que minha guitarra seja como uma espada aguda. Que a gente sabe que atinge as pessoas, né? Então, isso me inspira muito, assim, saber que o que eu faço, o que Deus me deu, que foi a música, pode atingir uma galera, né? Legal, muito bom. Então vamos falar um pouco sobre um assunto mais delicado. Vamos falar de mercado. Mercado mesmo. Mais especificamente do que a gente está mais inserido, que é o da música cristã, da música gospel. A gente sabe que a música gospel tem seguido uma tendência, dessa sonoridade que vem lá de fora, tem invadido as igrejas, tudo mais, as pessoas cada vez mais estão fazendo esse som. E por existir essa tendência, você acha que isso atrapalha os outros artistas do meio cristão de terem os seus trabalhos reconhecidos, das pessoas poderem ter acesso ao trabalho, ou não? Você acha que tem a fatia do bolo para todo mundo? Claro que eu estou falando de mercado mesmo, porque quando você grava um trabalho e você quer divulgar, você tem um custo, você tem toda uma estrutura, você tem toda uma produção por trás. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, de que independente de você ser cristão, de você ter isso como filosofia de vida, mas se você é um artista, porque música é arte, se você é um artista, você muitas das vezes vive daquilo ali, como a maioria dos músicos profissionais que a gente conhece vive disso. Então, você acha que essa tendência atrapalha o mercado dos outros estilos musicais dentro da música gospel, ou não ter fatia do bolo para todo mundo? Olha, eu acho que tem a fatia sim, mas isso é um perigo. Eu acho que todo mundo ir para um mesmo caminho, né? Eu acho que cada um nasce com uma parada no sangue, eu tenho isso como ideia, assim. Então eu acho que tem uma galera querendo fazer uma parada que não é a verdade dela. Então eu acho que a galera que não está conseguindo trilhar um caminho nisso, às vezes eu acho que pode ser por isso, porque ela não está fazendo a verdade dela. Acho que, cara, se seu som é funk, cara, vai tocar funk. Eu acho que é o que você vai ter melhor proveito, né? Então, a gente vive num país que, de modo geral, é difícil viver de música. Isso é uma pergunta que muita gente já veio fazer pra mim. Cara, eu tenho um sonho de viver disso. E o que você acha? O que você me diz? Cara, às vezes eu não tenho muito o que dizer pra pessoa, porque isso depende do foco que ela tem. O primeiro passo seria a pessoa tocar o que vive, né? O que respira. Exatamente. E dar o melhor. Então, se ela vai de cabeça naquilo ali, é aquilo ali. E eu acho que se é aquilo ali que vai fazer ela feliz, cara, não adianta. De repente, o cara vai ter mais grana, mas vai ser menos feliz, né? Então, porque o tempo que o cara vai perder fazendo o que ele não gosta de fazer... Por causa da tendência. Exatamente. Então, eu acho que o Brasil está pecando um pouco nessa questão de... Um pouco o Brasil... de copiar lá de fora.
Porque, assim, realmente os caras lá de fora estão tão à frente. Lá você tem um equipamento mais acessível, você consegue ter uma Fender americana. Nem se fala, brother. Então, agora... Só pra galera entender, quando a gente fala de Fender americana, é porque assim, mas Fender americana eu conheço um monte que tem, não, porque existem N categorias de Fender, assim como de outras guitarras, mas a gente fala, tipo, você hoje vê um guitarrista aqui com uma Fender Custom Shop, você não vai falar, pô, esse cara é um músico de sucesso, você vai falar, esse cara é rico. Uma guitarra, uma Custom Shop pode Os chegar valores a se 30 invertem. mil, 35 mil, claro que tem Custom Shop de menos, 15 mil, mas eu acho que assim, você tendo uma guitarra de 4 mil, você tem um bom equipamento, Sim, você não precisa... aí vai entrar a questão de gosto. Eu curto mais madeira tal, eu curto mais Les Paul, eu curto mais Tele. Então aí entra a questão do gosto. Mas assim, não é só isso, né? Aí tem 4 mil lá da guitarra, tem 4 mil de pedal, no mínimo, pra você hoje ter um negócio apresentável. 4 mil de pedal hoje é um setup bem basicão, pra quem porque... toca profissionalmente, bem basicão mesmo. Exatamente. Eu chego às vezes na igreja e um cara que não vive de música tem um setup muito maior do que o meu. A gente tem guitarristas aqui de referência pra gente a nível de timbre, o próprio, por exemplo, o Duda Andrade, Sim. Ele é referência nacional de timbre e tal, Total, a linha que também. ele toca e tal. Quando eu olho o setup dele, eu falo, meu irmão, quantos carros zero tem ali? Então, assim... porque realmente, assim, esse mercado de pedal tá andando muito, né? Então, um ano lança uma penca de pedal e pedais bons, assim. Então, você tem que só se atualizando, né? Principalmente quando a gente fala de modulação, né? Delay e reverb, né? Porque sempre vai lançar alguma coisa com qualidade melhor. Drive não, drive às vezes eu uso o Rat, que é velhaco, assim, uma galera usa, assim, já da antiga, né, um pedal bem, a galera usa muito TS, que é um pedal antigo. Então, você tá falando de clássicos que entregam uma qualidade absurda. Aí a gente tem, a guitarra eu acho que ela anda nos dois caminhos, cara, eu acho que ela anda nesse caminho de tecnologia que está sempre com os teclados, né? Que sempre você tem que ter um teclado, sempre vai ter um teclado acima, né? Mas se você pega uma guitarra velha, é interessante, porque você tem a madeira seca e tal. Então, a guitarra tem essas duas paradas que eu acho que é interessante, assim. Mas terminando o assunto de mercado... Isso. Eu acho que você tem que fazer o que você nasceu para fazer, não tem como. Acho que se você não tá se dando tão bem fazendo o que você nasceu para fazer, fazendo o que você não nasceu para fazer, vai ser pior ainda. Ou então, assim, se tratando do músico em si, pessoalmente falando, o cara pode, de repente, se tornar um baita de um sideman, que aí ele vai estar envolvido em todos os tipos de trabalho. Eu lembro que eu era mais novo um pouco, eu tava muito no John Mayer, assim, no blues. E aí eu precisava gravar, e aí o produtor me pediu um solo mais no Cater. Aí eu, caramba, mas não é muito a minha onda de tocar. E aí eu, não, cara, preciso estudar isso. Então, precisei ouvir, e eu gosto, já gostava, mas não tinha muito na mão. Mas eu acho que sim, a gente tem que saber se posicionar para todos os estilos, assim, né? Pelo menos um pouco, né? O cara vai te pedir uma guitarra clean, você tem que saber tocar clean, você não pode tocar sua guitarra drive, né? Então, acho que é isso. O mercado, eu acho que ele está sendo bem cruel nesse momento, porque a gente está numa crise no nosso país. Então, a galera tá tendo que abaixar o preço de tudo. Então, gravação, aula, tudo a gente vai subir? Não, acho que é melhor segurar, porque a gente está num momento difícil. A economia do país está refletindo em todo o mercado, principalmente o mercado de comercialização de instrumentos. Hoje, basicamente... As lojas estão todas falindo, cara, de instrumento musical. Infelizmente, eu estou vendo várias lojas fechando. Eu estou vendo amigos tendo que dar nó em pingo d'água, né, que seria a forma assim, de falar. E tudo em virtude da economia do país. E assim, chega a ser, entre aspas, ridículo, né? Tipo,
Os caras lá fora, a mentalidade muito mais evoluída que a gente aqui, economia mais evoluída, forma de pensar e tudo mais, aqui é tudo atravancado, tudo cheio de trava e tal. Quando na verdade se solta, se abre, se muda essa forma de pensar, eu acho que o país ia crescer muito mais e os músicos iam ser muito mais valorizados. Ainda tem isso também, a gente está falando do mercado em si, mas aí tem um músico como profissional. Você, o que eu vou falar chega a ser engraçado, porque a gente está assim, a gente toca há muito tempo e a gente já viu de tudo, dentro e fora de igreja, mas principalmente dentro de igreja. E tem aquela galera que acha que por você ser cristão e tal, você faz por amor e tudo mais, você tem que estar o tempo todo fazendo por amor. Então o cara não entende que você tá ali, você estudou pra caramba. Às vezes, dependendo do cara, tipo, gastou com conservatório, com professor particular, ou então foi estudar não sei onde, como a gente conhece alguns guitarristas nacionais do Brasil, que foram lá fora na Berkeley, foram, enfim, lá fora estudar e voltaram. Aí o cara, de repente, passou a vida juntando dinheiro para comprar a guitarra da vida dele, passou... a gente ainda tem muito esse problema hoje em dia da galera não entender, né, isso. O Brasil não tem uma cultura boa para isso, de honrar o músico, né? Então, até hoje em dia tem igrejas que têm uma dificuldade de entender algumas coisas e tal, mas a gente tem que saber se esquivar disso, é o que eu estava falando. Às vezes a gente tem que dar aula, a gente tem que gravar, a gente tem que... Então a gente não pode jogar numa posição só, né? Tem que jogar de lateral, de atacante, até de goleiro. E você entrou no mérito aí que é interessante. Você falou de tocar, gravar e tudo mais. É uma coisa que eu já vi isso acontecer demais. Talvez eu tenha vivido isso dentro de alguma igreja e tudo mais. Essa questão, por você fazer parte de um corpo, né, da igreja em si, de um grupo de louvor e tudo mais, às vezes a liderança, o pastor, seja lá quem for, responsável ali, acha que você está preso bastante, que se você for fazer um trabalho externo, você não está mais apto a estar participando ali do seio da parada e tal. Então, essa é uma coisa também que tem que aos poucos isso está mudando. Eu acho que tem que saber separar o que é trabalho e o que não é. E a galera tem que, eu acho melhor... E a galera tem que compreender isso, né? Tipo, principalmente quem é liderança. Sim, eu vi muita resistência. Na época, você era muito mais novo, na época que teu pai estava tocando direto, conheço teu pai há muitos anos. Essa geração, a época que todos os guitarristas passaram pela mão do teu pai, todo mundo fez aula. O pai desse cara deu aula para todo mundo nas cidades aqui ao redor, impressionante. Então, eu via muito isso quando o cara se envolvia com algum trabalho externo, fora o ministério de louvor da igreja dele ali. Pô, o cara tava desviado. Não pudesse ser gospel, não importa, o cara desviou. Não, graças a Deus hoje eu não passei muito por isso e eu tô numa igreja que não tem essa visão. Estamos, vários músicos de lá têm trabalho fora, então realmente isso acho que era bem pior antes, né, cara? Como antes não podia ter bateria dentro de algumas igrejas. Isso como até hoje, acho que algumas que têm não compreendem como, musicalmente falando, como a coisa tem que funcionar, aí pega e faz não faz nem um aquário, faz uma prisão pra bateria, né? Tem uns lugares assim que eu vou que eu falo, meu Deus. Meu Deus, cara, isso não é aquário não, isso é uma prisão. Eu sou fã de redoma, cara, pra limpar o palco. Sim. Redoma, acrílico, né? Agora aquário, eu já vi uns aquários fechados mesmo, que fecha, tranca o cara lá dentro. Eu já vi muitos, viajando por aí. Cara, é complicado, cara. Se der algo, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo do monitor do batera parar de funcionar na hora. Deus. Como é que faz? Não tem comunicação e ele, tipo, tá onde? Não, fica um peixe lá, né, mano? Você tá num lugar, o cara tá em outro, mano. Então não dá. A música tem que sincar, tem que ter conversa, exatamente. Não tem como. E você falou uma coisa interessante, você deu como referência a nossa igreja, que a galera que não conhece é a Lagoinha Niterói. Eu acho que a gente vê muito que a nossa igreja influencia em vários aspectos, outras denominações e tal, mas uma coisa que é importante ressaltar é que além de influenciar não só a vida das pessoas, como inspirar também principalmente o voluntariado, nossa igreja é muito referência, porque a galera é muito voluntária e tal, mas a visão da igreja em relação a gente percebe que
cada vez mais a nossa igreja ela vai numa direção em que eles investem naquilo que a gente vai estar fazendo ali. É claro que a gente, como músico, a gente tem o nosso instrumento, é quase que como roupa íntima, né? Quase. Como se fosse roupa. Você quer estar sempre com o teu instrumento e tudo mais. Mas mas independente disso, a gente percebe que aos poucos, as outras igrejas também, mas falando da nossa igreja em si, dando como referência para a galera, lá o pastor Felipe e tudo mais, a galera, a administração lá e tudo mais, cada vez mais investindo na qualidade para a gente poder servir lá com excelência. E, a gente vê isso, as próprias declarações do pastor Felipe, ele quer ter uma sala com as guitarras que a gente precisar ali para poder ficar à vontade. Essa cultura lá fora é bem antiga, né? Eu, antes da Lagoinha, eu vim de uma igreja também que tinha uma cultura muito boa com relação aos músicos, aos ministros. Sempre teve equipamento bom na igreja, então a gente tirava um bom som. Se você tirar um bom som, você precisa ter um equipamento razoável, né? Então, eu não passei muito por esse problema, mas acredito que a galera um pouco mais antiga que eu... Aí a gente já tá meio cascudo, a gente já fica preparado para algumas coisas. Esse dia eu fui tocar numa igreja que eu, psicologicamente, eu já estava preparado para chegar lá e não encontrar nada ou encontrar algo estranho. Aí que eu fiz? Levei um Note, interface de áudio, Amplitude, cheguei lá, a galera até me zoou, o pessoal tava lá, tava o Davi, tava o Arthur, tava eu esqueci o nome dele, baixista. Maurição tava lá, aí eles vieram me zoando. E falou, Diego, ó, você vai chorar. Eu falei, eu vou chorar não, filho, hoje eu vim armado. Preparado. Cheguei lá, como eu sabia que ia ser uma coisa bem dinâmica, eu não levei amplo, não levei nada, eu levei ali. Então a gente já tem essa... Eu tenho muito problema com isso, eu sou um cara que eu não gosto de tocar de fone, cara. Guitarra, pra mim, fone, eu acho muito ruim. Eu perco a sensibilidade de tocar. Então eu sou um cara muito Não, tira muito, tira. Exatamente. Tira. Você tava falando, você perguntou um tempo atrás da inspiração, né? Aquele falante vibrando ali atrás, e eu curto tocar com o amp sempre no chão, ou em alguma altura mais ou menos que eu consiga ouvir os graves, sentir os graves. Eu não consigo tocar com amp aqui no ouvido. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Eu vejo muito amigo tocando assim, pega o amp, inclina e tal, então bota na altura da orelha, bota o cone do falante na altura da orelha. Exatamente, isso não existe, cara. Não consigo. Existe. Som... pra você ver, quando a gente microfona a guitarra, a gente não bota no meio do cilindro, né? A gente coloca entre borda e meio. Então eu tento ouvir esse som. É esse som que eu tento buscar quando eu chego no ambiente. Então, essa vibração, esse grave, essa resposta que o amp me dá, isso me impulsiona demais, cara. Então, quando eu consigo chegar e ter um twin lá no lugar e eu plugo, pra mim é muito bom. É bom demais. Isso sem contar que, entrando em aspectos fisiológicos, isso dispara adrenalina no nosso organismo, e a adrenalina faz a gente tocar melhor. A gente toca mais visceral. É aquela história de, às vezes, você quer fazer uma parada em estúdio, tá suando de um jeito do que você faz ao vivo, mas é porque ao vivo sempre é mais visceral, principalmente se você tem um equipamento que te dá essa vibração. Estúdio é uma parada muito fria, né, cara? Eu amo estúdio, eu acho que eu amo mais estúdio do que viajar pra tocar, assim. Eu sou um cara que gosta muito de criar, então eu curto muito, mas eu tento gravar sempre com volume alto. Gravar com volume baixo é muito ruim, né? Pra ter um pouco de... Não gosto de gravar de plugin, assim, não é o que eu mais gosto. Gosto de gravar com amp. Às vezes faço um estéreo, uso plugin. Plugin é um escape, né? Pra uma situação muito específica. Cara, não tem jeito, tal. Vai dar, por exemplo, aqui, você está aqui no ambiente, está vendo aqui, eu tenho vizinhos e tudo mais, então eu preciso fazer as produções aqui. Sim, aí é o recurso. Agora, o Amplitude, por exemplo... É uma parada que, se você não tem um ampli legal, um microfone legal, uma sala legal para captar, é muito melhor você recorrer para um Amplitude. O som é muito de verdade. A gente gravou esses dias no Amplitude, é demais, cara. Para mim é o melhor que tem. Você falou sobre o lance do volume e tal. Esse dia não, tem alguns meses eu quase apanhei do nosso amigo Rogerinho, eu quase apanhei dele porque, no bom sentido, né? Eu tô brincando aqui, porque a gente estava gravando e o meu ouvido, ele tá um pouco mais sensível de uns anos para cá. Então eu pondero o volume na hora que eu vou fazer algumas coisas. Eu ainda gosto, mas eu pondero
para eu não saturar algumas frequências no meu ouvido. Então eu tava segurando o volume e ele já tava nervoso, tipo assim, bicho, que isso, cara, como é que você consegue gravar com esse volume, como é que você consegue, cara? Eu acho que deu tudo certo, tudo mais, mas chegou um ponto, essa aí eu vou contar pra galera aí, depois o Rogerinho vai me bater. Chegou um ponto que ele ficou tão incomodado com a história que ele me deixou gravando com o som dos monitores no volume que eu queria e botou o fone de ouvido no ouvido dele e taxou o volume. Eu falei, como, meu Deus? Se eu fizer isso, daqui a pouco eu não tô ouvindo. Eu gosto de volume, cara. Daqui a pouco de 2K pra cima eu não tô ouvindo mais nada. Eu gosto de volume até no carro, cara. Às vezes eu boto a música pra ouvir assim e, tipo, a galera tá querendo conversar e tem que ir lá baixar, porque eu gosto de volume, eu gosto de ouvir tudo que tá acontecendo ali. Eu sou viciado em música, cara, demais. Não, sim, mas também, eu vou te falar, é um pouco da idade também. Né? É um pouco da idade, Eu tô falando, eu tô com uns 3 anos na tua frente, então eu sei o que eu tô falando. Eu passei essa fase também. E você falou sobre a questão das produções, vou falar um pouquinho de carreira. Hoje, os seus projetos pessoais, como você está tocando isso, você está startando algumas coisas, você já começou a fazer alguma coisa? Falar de carreira, falar de você de um modo geral. Então, eu quero continuar estudando, quero estudar mais, inclusive. Eu tenho o sonho de gravar um CD, assim, guitarrístico mesmo, assim, instrumental, mas ainda não tenho composições suficientes, não tenho como fazer isso agora. Então, eu quero me preparar, quero estudar, quero viajar mais um pouco, mas o meu sonho mesmo é montar o meu estúdio e ficar gravando, cara. Meu sonho é registrar ideias aí pro resto da vida. E ser um cara tipo um Tim Pierce da vida, assim, que vai gravar pra todo mundo e vários estilos diferentes e ter uma sala rodeada de guitarra, assim. Esse é o meu foco, assim. Se eu pudesse colocar um foco, isso é o principal, assim. Ser um guitarrista de estúdio, né? Mas também com... e produzir. Isso que eu ia também, falar, produzir. Com todas as... Já produzo, né? Então, produzo coisas que eu sei que tem a ver comigo. Então, já recusei de fazer algumas coisas que eu vi que não era... eu não tinha a ver com aquilo. Por exemplo, rap. Já apareceu produção pra mim e não é um caminho que eu entenda. Então, meu sonho é continuar produzindo e gravando pra galera e viajando menos um pouco. Viajando menos, porque viajar cansa. Viajar cansa muito e desgasta, né? Eu acredito que eu casado, assim, com família, não vai ser tão bom ficar tanto tempo fora de casa, né? Às vezes eu já vi grandes músicos abdicando de bandas renomadíssimas, porque falou, eu passava pouco tempo com meu filho, eu passava pouco tempo com minha esposa e tudo mais e tal. Então, aí você vai ver uma banda, tipo, uma banda famosérrima, fulano de tal saiu da banda. Aí os fãs ficam, aí aparecem os haters, né? A galera fica revoltada, não sei, mas não entende, o cara tem esposa, tem realmente, filho e tudo mais. Às vezes o cara enxerga a gente em alguns momentos, mas ele não vê aquele todo o processo que é aeroporto, que é van, que é dormir em bancos de avião. Aproveitando o gancho, fala pra gente algumas situações muito assim, extremas de difíceis nessa questão da estrada, nessa questão de você viajar. Eu sei que tem umas histórias, eu não sei se com você já aconteceu isso, mas eu sei que com alguns amigos, coisa de pegar um voo, pegar não sei quantas horas de van, mas não sei quantas horas de barco. Isso acontece então, muito. Fala um pouco pra gente, se alguma situação, ou mais de uma, assim, que você fala, não, essa situação foi muito ruim. Já teve caso de a gente chegar no aeroporto e as passagens estavam compradas, estava tudo certo. E a companhia simplesmente falar que a gente não estava no voo. E depois reconhecer que a gente estava no voo. Então a gente perdeu o voo, só que a gente precisava fazer a agenda e pegar e ir para um lugar muito longe de ônibus. Botar as paradas nas costas e despachar no ônibus e tocar. Então... Quer falar a companhia aérea? Não vou falar. Deixa isso quieto. É abóbora. A cor da companhia. E aí, assim, já teve caso do contratante falar que era um tempo de ônibus e como parecia ser um lugar perto, né? Ele falou um tempo estipulado, falou que era 5 horas de ônibus
a gente pegou um engarrafamento, foram 12 horas pra ir. Engarrafamento, bicho. 12 horas dentro de um ônibus, cara. 12 horas. Você cansado já de estrada, você já vem de outras agendas. Eu fui pra Expo Music agora de carro, peguei um engarrafamento de 4 horas, levei 12 horas pra chegar em São Paulo com os contratempos da estrada. E aí foram 12 horas pra ir e 9 pra voltar, porque na ida a gente pegou um engarrafamento. Teve um protesto na estrada e foram 9 horas. Na verdade, era uma viagem de 9 horas, o cara falou 5. Então acontece esse tipo de coisa. Já fui tocar em lugar da Bahia, cara, que parecia que eu tava... que não ia acabar. Parecia que já tava chegando, sei lá... Tava saindo já do território brasileiro, assim. De chegar, descer na Bahia e mais 7 horas de ônibus. Eu já ouvi de algum amigo nosso aí, que viaja bastante... Não sei se foi o Bruninho, o Bruno Vitorino, não sei. Se foi, ele vai comentar depois aí. O Bruno toca comigo. Eu não sei se foi ele. Depois você pergunta pra ele, que eu acho que em algum ponto da estrada o motorista pegou a direção errada e foram parar no outro lado do país. Essa história do Bruninho foi com uma cantora que meu pai tocava também. Foi com o Bruninho, então? O cara da van se perdeu e foi para outro lugar completamente diferente. Quase que oposto no país. Eles perderam as agendas. Foi tipo... Cara, que loucura. Tem essa história do Bruno, ele já contou essa história. Mas estrada é um negócio complicado, às vezes as pessoas não entendem que você faz aquilo ali toda semana e que é muito desgastante, assim. Eu tô numa rotina de agenda que às vezes são 3 agendas por semana, a maioria fora do estado. Caramba. Então 3 agendas por semana, eu fico às vezes terça, quarta e quinta em casa. Já eu viajo madrugada de quinta para sexta, chego na segunda-feira já tarde, bem tarde. E você chega morto, né? Porque você chega com muito sono, muito cansado, carregando peso. Isso que você está falando é importante para a galera em casa que está assistindo. Tem muita gente que quer ir por esse caminho e não tem a menor ideia, acha que são só flores. Uhum. Então não sabe que tem todo um roer de osso por trás, tem essa coisa do desgaste físico, desgaste mental. Sim, sim. Aí tem um desgaste natural dos músicos, que é o lance, você fica com a audição saturada. Eu tenho alguns músicos, alguns amigos, que em algumas situações eu via sempre os caras com protetor no ouvido, assim, sair de evento, antes de evento, com protetor e tal. Você acha, mas por que isso? Não, o cara porque saturou tanto que ele está ali preservando e está dando uma descansada no ouvido dele e tudo mais. É complicado. Deixa eu fazer uma pergunta dentro desse contexto ainda. A gente falou de situação complicada, situação difícil, e alguma situação muito engraçada. Tipo assim, cara, isso foi icônico, foi uma coisa assim que marcou uma situação muito bizarra que aconteceu na estrada, nessas viagens aí. Vamos ver... Cara, tem muita coisa engraçada, assim, mas... Pode ser alguma coisa que deu muito errado, mas que foi tão errado que ficou muito engraçado. Cara, teve uma semana... uma semana não, teve um mês que teve uma rotina de dar errado em voo, cara. Que todo voo que a gente ia pegar tinha um problema. Então teve uma semana que teve voo que atrasou, aí na outra semana a gente perdeu o voo por conta do protesto contra a Uber. E na outra semana a gente, o contratante comprou a passagem, mas esqueceu de... Porque tem uma parada que você compra a passagem, mas você tem que confirmar, tem uma parada assim. E não confirmou e a gente não conseguiu ir. Então, isso foi bem engraçado, assim. Até hoje a gente lembra na estrada, assim... Caramba, cara, você lembra que naquela época a gente não conseguia voar, assim, tinha uma parada que... Isso foi bem estranho. Mas... eu não me recordo agora de nada muito engraçado. E evento, assim. Evento, alguma situação engraçada? Cara, teve uma vez que eu tava tocando e tal, não sei o que aconteceu, que o acrílico da bateria caiu, uma placa em cima de mim, assim, eu desviei e esse acrílico caiu em cima dos pedais, aí eu, meu Deus, tal. Mas aí, tipo, empurrei assim com o pé, eu olhei e tava tudo funcionando, o som continuou saindo e foi. Mas foi bem engraçado, cara. E teve mais alguma situação? Que eu tô... não, a gente falou tem a questão também da guitarra, né, de cair e tal.
Já acontece comigo de vez em quando. Cara, eu uso strap lock em uma guitarra, na outra não. Eu tô com 2 guitarras agora, na tele eu não uso. Nunca caiu, graças a Deus, mas eu gostaria de... Vou comprar strap lock, porque eu tenho medo disso. O que acontece comigo? O que faz a minha guitarra soltar a correia, não é sempre. Uhum. Principalmente quando você tem cabo do set e cabo de monitor. Aí eu passo por dentro da correia, isso dá mais volume. Então às vezes o cabo desce por dentro da correia, você se mexe, ele empurra a correia pro lado e opa, a guitarra... Só que o reflexo já aconteceu de eu esticar a perna e ela deslizando, eu segurar ela tipo, quase no pé já. Caraca, velho, situação, que medo. E situação engraçada não no palco, mas com o evento em si, com o público, com fã ou com alguma situação constrangedora que você possa contar para as pessoas. Cara, constrangedora, Cara, eu acho engraçado quando a galera te trata de uma forma que não precisa, assim. Quando a galera, tipo, te bajula demais, eu acho engraçado isso. Eu não sei lidar muito bem com isso, aí eu fico meio sem reação, assim. Você acaba se defendendo sem intenção, né? Eu acho engraçado. Ou já teve situação de foto, cara, é engraçado, assim. Eu não sei, cara, tem coisa que não pode contar, aí tem coisa que é melhor não contar. Tem coisa que é tensa. Uhum. E, cara, conta um pouquinho pra gente da sua vida fora do instrumento, fora da música. Eu sei que você tá noivo, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu noivei faz pouco tempo, graças a Deus, e... Já tem data pro casamento? Já? Não tem data, mas a gente tem um mês, assim, a gente tá pensando em casar e vai ser bom, cara, vai ser bom. Acho que casamento é de Deus. É crescimento, total, todos os aspectos. Total. E aí eu vou ter o meu lar, eu vou poder construir as minhas coisinhas aos poucos. Montar uma banda. Exato. Banda não, cara, acho que vou ficar no solo mesmo. Hoje em dia tá difícil ter banda, né, cara? Rapaz, contar a situação engraçada. Contar a situação engraçada, que o Alexandre Aposan me contou. De tempo atrás a gente estava conversando e ele falou que o filho dele cismou de não quer tocar mais bateria e queria tocar guitarra. Aí a primeira coisa que passa na cabeça de um pai, poxa, ia ser minha cria e tal. Era o contrário. Ele me contando isso, né? Aí ele falou que o filho dele, da forma mais assim, derrubou ele da forma mais absurda possível, deixou ele sem chão. O filho dele falou assim, pai, se eu tocar bateria, como é que eu vou tocar com você? Aí como é que você fica? Exatamente. Comigo foi o contrário, cara. Meu pai queria que eu tocasse algum instrumento harmônico e melódico. Mas eu era fissurado em bateria, cara. Acho que todo guitarrista tem uma fissura por bateria. Pelo menos a maioria que eu conheço. Eu tenho, todo mundo. Eu tinha, hoje eu não tenho mais bateria, mas eu tinha. Assim, hoje em dia, eu acho que eu gosto tanto de baixo, de guitarra e de bateria, assim, quase que igual, assim. Eu amo os 3 instrumentos. Eu amo cello, eu tinha um sonho de tocar cello, assim. Acho que hoje em dia eu tô novo, mas não dá pra... Tem uns instrumentos que não é pra meros mortais, né? Tipo, cara. É outra vibe, é outra... Exatamente. Mas eu curto muito. Eu curto muito teclado, piano. Curto demais. Eu não tenho muita afinidade, assim, tocando, mas eu curto demais. Entendi, legal. E hoje, assim, o que essa... Pegando o gancho, né? A gente tá falando de casamento e tal. O que a família hoje representa pra você, né? A importância que isso vai agregar na tua vida pessoal como músico? Você acha que isso... eu sou filho de pais separados, assim, tanto minha mãe quanto meu pai, eles me apoiam na música. Meu pai, antes ele não me apoiava muito, mas porque ele tinha um medo de que eu fosse músico, porque a gente sabe que é difícil, né? Então meu pai, ele tinha um receio, então ele falava, pô, fica só no hobby, faz música como hobby e tal. E aí uma hora ele viu que não tinha jeito, que eu ia ser músico mesmo, então vai. Então hoje ele me apoia muito. Minha mãe me apoia também, curte, e isso é importante, assim, eu sou de uma família muito musical. Minha mãe,
ela ouve algumas coisas que antigamente eu brincava, falava, poxa, mas isso é velho, você tá ouvindo isso? Poxa, e hoje eu sou fissurado. Cara, eu não ouço muita coisa de 2010 pra cá, pra ser sincero. Eu tenho ouvido muita coisa de 80, de 90, Caramba. até de 70. Então as paradas que minha mãe ouvia, que eu zoava, assim, hoje eu sou apaixonado. Bryan Adams, deixa eu ver, The Police, eu ouço muito. Eu ouço muito Bryan Adams, cara. Pearl Jam, que foi até uma influência do meu padrasto, assim. Que ele começou a ouvir no carro e eu curti demais, velho. Curti muito. E até hoje eu ouço bastante. E assim, a gente está chegando na nossa reta aí no final do nosso bate-papo. A agenda hoje, como é que você tá? A sua agenda sideman, produções e aula? Então, tá bem complicada. Eu tento... como eu tenho muita agenda nos finais de semana, eu tento resolver tudo nesse pedacinho de semana que eu tenho. Então, eu fecho 2 dias para aula e tento fechar um outro dia para produção. Mas tem espaço para mais aula? Então, tem espaço. Agora tem muita galera, isso já tem um tempo, que me pede aula por Skype. E por alguns problemas tanto de horário quanto de logística, eu não estou conseguindo ainda. Estou me planejando para começar esse mês a pegar pelo menos uns 2 alunos, assim, para começar. Eu acho importante também para um crescimento meu. Na verdade, tem uma frase que diz que quando você aumenta o conhecimento na coletividade, você cresce muito mais rápido. Pode crer, interessante. E aí, assim, eu tô tendo às vezes que gravar de madrugada, né? Então tem alguns trabalhos que eu tô fazendo de madrugada, de produção. Acho que as melhores coisas que eu gravei foram de madrugada. Eu amo, cara, as composições, as coisas que eu crio, elas vêm de madrugada. Às vezes eu queria fazer barulho de madrugada porque eu preciso registrar aquilo, eu não consigo. De manhã eu não tenho essa parada. Quem quiser falar com você, evento, workshop, aula, produção, liga para quem, manda WhatsApp para quem, manda e-mail para onde? Então, meu nome é muito comum, é muito fácil de achar na internet. Fala pra galera, né? fala pra Leite da verdade. Facebook eu acho que é Leandro de Melo, e tem minha página, quem puder curtir também, eu acho que é Leandro Melo. Canal no YouTube é Leandro Melo também. A página é Leandro Melo Page. E meu e-mail é demelo, melo com L só, producer@gmail.com. Qualquer coisa é só me chamar lá. Tem o Instagram também, que é Leandro P. Demelo. P mudo, Demudo, Melo, né? E é isso aí. E para matar a curiosidade da galera, porque tem muita gente que deve perguntar, principalmente quem assiste seus vídeos, quem vê você tocando, fala pra galera, sem medo de ser feliz, o que você usa. Fala o que você tá usando, qual é teu set de guitarras, pedais, o que você gosta de encontrar quando você chega no evento de equipamento. Então, eu uso... Hoje eu só tô com 2 guitarras, eu tô com uma Fender 2 singles e um humbuck, que eu acho que é uma guitarra muito versátil para estrada, é um modelo de guitarra muito versátil para estrada. Então, ela tava indo na maioria das agendas comigo. E com o Tom Molinari que eu tô tocando, eu não tinha tecladista. Então, entrou tecladista há pouco tempo. Então, eu tinha que usar muita ambiência, preencher muito, fazer muito vibrato com a alavanca. E agora eu tô migrando mais de viajar com a tele. Porque eu tenho tecladista e tal, e já tá com mais chão, né, o som. Então, eu consigo ir com a tele. Mas eu pretendo ter muitas guitarras. Mas setup, eu tô com um OCD e um Boss, é meu som principal, assim, eu combino os dois. Qual Boss? É um SD1, que eu tô pensando... Super Overdrive. E aí eu combino o OCD com ele, uso ele sem ganho e chego num som bem bacana, que eu curto muito. Mas eu tô pensando em mudar esse meu drive lead, tô numa pesquisa aí. E uso um Hat também, e 2 Strymons, um reverb, um delay, um El Cap e um Flint. E é isso. O que eu curto encontrar, cara, é Twin, Vox, AC30, AC15, Fender Deluxe
Meu sonho é muito Fender, né, cara? E é isso. Coisas parecidas com Fender. Eu curto encontrar Blackstar, curto encontrar... Eu canto também, né? Então, um monitor legal, né? Monitor razoável. Microfone eu curto muito 58 beta para cantar. Microfone de guitarra é Sennheiser 609, 57. É isso. Você falou sobre a questão você falou da Fender, mas a Fender, quando você... a gente é a maior referência que tem, assim, de timbre e tal, em alguns aspectos, mas não necessariamente a marca Fender, mas essa sonoridade em si, né? Eu sou muito estrateiro. Não, tô falando isso porque hoje tem grandes marcas internacionais e nacionais que estão cada vez mais indo numa direção, um nível de trabalho incrível. Eu curto muitas guitarras. Pra mim, o que vai falar mais é o que... Não é o nome, é o que tem na guitarra, né? Então, se eu tenho uma guitarra com um Alder legal, um Ash legal, ou um Mogno legal, é isso que eu busco e tal. Um braço confortável. Tem marcas no mercado agora que são muito boas. Suhr, tem... Tom Anderson, já é antiga, né? Tem muitas marcas que eu me identifico. A GL também é uma marca. GL, aí tem Gibson, tem... Eu curto muita marca de guitarra, eu não sou preconceituoso, não. Aqui no Brasil a gente tem a Tajima, que tem uns modelos bem legais de guitarra. E aqui no Brasil eu não conheço muitas marcas. Mas outra marca que eu acho que é um custo-benefício que eu curto muito é a Vintage. Mas ela ainda está no mercado? Não sei. Não sei. Tem algumas coisas vendendo sim, de vez em quando eu vejo. Eu não sei se está ativo, assim, mas é uma guitarra com uma sonoridade bem legal pro preço, cara. Bem legal. Bacana. Leandro, assim, pra gente finalizar aqui, fala pra galera, dá uma dica pra galera que quer seguir por esse caminho que você tá indo. Você é um cara que você além de ser um sideman, você produz, você tá sempre gravando, você, pelo que eu já te conheço pessoalmente, tá cada vez mais desenvolvendo seus projetos pessoais. Para quem quer seguir por esse caminho que você está indo hoje, você viaja, como eu falei na abertura do vídeo, você viaja pelo Brasil inteiro, com diversos artistas, atualmente com o Tom Molinari, mas já viajou com muita gente. Quem quer ir por esse caminho, qual é a dica que você dá para a galera, o conselho? Tipo, pro cara que está começando ou pro cara que já toca um tempão, mas tá igual cego em tiroteio, não sabe para onde vai, o que faz... Eu sou muito novo, mas se eu tenho alguma coisa para passar, buscar ser o mais, como é que eu posso dizer, correto no sentido de trabalho, de como lidar com as coisas, saber a hora que você pode brincar, a hora que você não pode brincar, a hora que você tem que ter seriedade no trabalho e estudar. Você tem que chegar com a parada debaixo do dedo, você tem que chegar com a parada pronta. Então, estudar com professores, com caras que são referências, como eu pude estudar, eu estudei um tempo pouco tempo, mas peguei umas aulas com o Ricardo Marins, que para mim é um mestre dos timbres. Para mim, aqui do Brasil, ele e o Duda, para mim são referências de timbre. Então, buscar também ter bom relacionamento, né? Saber se relacionar, porque quem te chama muitas vezes pro gig não é o cantor, é o músico. Então, você tem que, em qualquer lugar que você chegar, cativar as pessoas, né? E não falo de forma falsa, assim, tem que ser no natural, né? Então, não pode deixar de estudar e ouvir muita música. Eu acho que tem uma galera que trabalha com música que peca porque não ouve música. É verdade. Porque eu acho que tem que estar atento ao que está saindo no mercado. Até que pode ser até coisa que você não curte muito, mas você tem que saber o que está acontecendo. Você tocou num ponto aí que me lembra uma situação aqui. A gente hoje não é tão assim, mas andou uma época que havia muita concorrência. Os músicos concorriam muito entre si. Você via um pouquinho de rivalidade isso é complicado. Entre a galera. Eu percebo que hoje isso mudou bastante. Sim, sim. Um guitarrista que eu vejo fazendo uma campanha forte na internet
rebatendo isso, é o Patrick Souza. Ele tá sempre com a galera, sempre falando sobre músicos unidos e tal, tá sempre gravando vídeo com alguém, tudo mais. Eu acho que, complementando o que você está falando, isso é importante. Eu acho que essa ajuda mútua, porque tá aí uma coisa que é interessante. Eu acho que para os músicos, eu acho que sempre vai ter uma fatia do bolo para todo mundo. Se a galera se unir mais, se ajudar mais. Quem joga o outro para cima, quem subiu pega o outro de baixo e levanta. Exatamente. Entendeu? Outro cara que você estava comentando, Patrick, outro cara que eu vejo que ele... A humildade dele com todos é o Juninho Afran. Eu fico surpreso, cara. O cara é muito, muito humilde, assim. E é um cara que é referência para uma geração, velho. Para uma geração. Se o cara quisesse parar de tocar hoje, ele parava e ele ia continuar sendo referência por aquilo que ele fez há um tempo atrás, né? Tá aí outro cara que foi referência para mim que eu não citei, mas que é uma baita de uma referência. Para mim, os solos que ele conta história solando, né? Na verdade, pra mim, acho que muito mais profundo até do que você. Eu lembro que você já brincou comigo, você já ouviu tema meu, solo meu, falou assim, isso aí você ouviu muito Juninho Afran. Quando eu te conheci, você tava tocando uma música do Juninho Afran, né? Foram muitos e muitos anos ouvindo. Uma música da Oficina, né? Não do Juninho Afran, uma música da Oficina. Mas ele, assim, você falou bem, musicalmente e como pessoa, o cara é excepcional. Tem muitos outros, assim, que a gente poderia citar aqui. Eu vou te falar que cada vez mais que eu tenho contato com os músicos, eu me surpreendo cada vez mais, principalmente com aqueles que a gente sabe que o cara tem um trabalho enorme. A gente acha que o cara, de repente, vai ser o maior posão de artista, né? Não, você chega pra falar com o cara, bicho, fala com você como se te conhecesse há 20 anos. Eu acho isso legal pra caramba. Essa semana um menino falou comigo no Instagram e falou assim, poxa, cara, tô feliz que você tá me respondendo. Não são todos os guitarristas que eu curto que me respondem e tal, pelas redes sociais. Falei, irmão, enquanto eu puder, pra mim é uma honra te responder, porque você curte o meu trabalho. E você tocou num ponto importante, fazendo a ressalva que a gente chega, tem os caras que chegam num nível de trabalho tão grande que a demanda de pessoas mandando mensagem, não tem como, querendo falar, é enorme. Exatamente. Então, não dá pra acompanhar. Exatamente. Cara, a gente que ainda, entre aspas... Eu ainda não cheguei nesse nível. A gente é peixe Dependendo pequeno. do que for, dá pra acompanhar. Cara, meu WhatsApp, brother, fica mensagem de amigo, Sim, de que fica lá, vai parar lá embaixo, que vai chegando mensagem em cima, vai chegando. Ah, você não me respondeu. Brother, me perdoa, mas é porque chegou muita coisa. Não tem como. Eu, às vezes... Tenho que pedir desculpa porque eu não consigo responder, é muita coisa, mas ainda não cheguei nesse nível de não conseguir responder ninguém. Tem uma galera que a vida é tão corrida que eu acho que a galera tem que saber entender isso, né? Tem uma galera que fica nervosa com isso. Aí vira hater. Deixa de ser fã, vira hater. Exatamente, mas não pode. Às vezes o cara não tem como responder, velho. Brother, muito obrigado. Valeu, honra bater esse papo com você. Aí, inaugurando aí esse quadro que a gente vai cada vez mais... A gente vai rechear de conteúdo, a gente vai melhorar a dinâmica, a gente vai futuramente para um espaço até melhor para gravar esse material. E pra galera, para finalizar, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do teu canal, para o pessoal conhecer mais de perto. Show de bola. E vamos marcar pra gente fazer um som aí, fazer um outro bate-papo, chamar mais amigos e a gente fazer um bate-papo junto. Bora. Valeu, brother. Galera, é isso aí, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar. Se você gostou, dá dislike. Se você gostou, dá like. Olha só o que eu ia falar. Se você gostou, dá like. Se você não gostou, dá like assim mesmo, não tem problema não. E não deixa de seguir em todas as redes sociais, o Leandro, a mim, todos os projetos que a gente está envolvido. A tendência é melhorar cada vez mais e a gente vai tocando o barco. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tamo junto.